Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar sobre você as mais ricas bênçãos e sobre a sua família. Hoje, a mensagem de hoje é uma mensagem muito poderosa, muito forte. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e também vai favorecer você na questão a qual nós vamos entrar aqui em detalhe, em conversa, em explicação. Presta bem atenção que nós sabemos que alguns eletrônicos ou algumas coisas domésticas da nossa casa é muito principal e muito importante. Por exemplo, você tem o seu fogão. Você sabe que o seu fogão ele é primordial para que você possa fazer o alimento para a sua família, para que você possa fazer o seu bolo, enfim, para que você possa usar ele de maneira eficiente. Mas o que adiantaria a pessoa ter o fogão e ela não ter o gás? Então, não valeria nada o fogão de última geração, um fogão moderno, e de repente a pessoa não ter o gás para poder fazer esse alimento, não é verdade? E também, se de repente você tem um fogão de lenha, como muitas pessoas do interior gostam também de cozinhar no fogão de lenha, mas o que adianta você ter um belo fogão de lenha, você ter um fogão de lenha bem estruturado, bem feito, bem bonito, bem acabado, e se porventura você não tiver a lenha, então não adiantaria nada esse fogão a lenha também. Como também você ter a sua geladeira, aquela geladeira dos teus sonhos, aquela geladeira, bonita, a qual você se esforçou, batalhou, comprou ela, e se porventura, de repente você tivesse a melhor geladeira, a mais moderna, e se porventura na sua casa não tivesse energia, também não adiantaria nada essa geladeira bonita, porque não traria para você nenhum benefício. Como também as pessoas que gostam muito de automóvel, de carro, ele tivesse o melhor carro do ano, tivesse de repente um carro bonito, da cor preferida que você gosta, de repente com vários confortos, com várias, de repente algo dentro desse carro, mas o que adiantaria você ter este carro na sua garagem e de repente você não ter condição de colocar o combustível nele? Então não adiantaria nada. Mas por que eu estou falando acerca de coisa humana, que humanamente falando é primordial para a vida do ser humano? Porque existe algo na vida do ser humano que é mais primordial do que tudo isso que eu falei, que é o temor a Deus e também o costume da oração. Eu coloquei no banner aí uma pergunta, e a pergunta foi essa: por que Jesus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ou sendo o próprio Deus, ele sempre estava orando? Sabe por quê? Por que adiantaria, o que adianta a pessoa conhecer a Bíblia, ela ir para a igreja, ela jejuar, ou de repente ela pregar a palavra do Senhor, ela ter anos e anos de crente, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se ela não tiver uma vida de oração, ela não vai vencer. Por isso que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o Salvador da raça humana, ele estava sempre orando. Quando você pega a Bíblia, você vê que Jesus sempre estava clamando ao Pai, invocando ao Pai, procurando se preencher da presença de Deus, para que ele pudesse pregar o Evangelho e também pudesse estar sempre firme na hora da provação, na hora da perseguição. Mas o que eu quero que você entenda, que é necessário você e eu termos uma vida pautada na oração,
porque eu faço analogia da minha vida ou da vida cristã. A oração é um diálogo com Deus, e através da oração, o próprio Deus, ele cria, uma proteção sobre a sua vida, para que você não possa ser atingido pelo maligno. Presta bem atenção que o exemplo da oração é o próprio Daniel. Diz a Bíblia Sagrada que Daniel orava de manhã, à tarde e também à noite. E a Bíblia vai dizer que os inimigos de Daniel se levantaram contra ele. E aí, quando ele soube disso, ele foi para o seu quarto, que a janela dava para a banda de Jerusalém, e ali diz o texto sagrado, no próprio livro de Daniel, que ele já estava acostumado a orar ao Senhor, Deus dele, ao Deus de Israel, de maneira que pegaram Daniel e colocaram na cova dos leões, e ele não foi devorado pelos leões. Presta bem atenção que a história vai dizer que os leões ficavam 3 dias sem comer. Então qualquer pessoa que caísse naquela jaula ou daquela caverna, os leões devoravam na mesma hora. Mas diz a Bíblia Sagrada que Daniel foi jogado, foi lançado na cova dos leões, porém os leões não devoraram Daniel. Agora, por que Daniel não foi devorado pelos leões? Porque Daniel, ele era um homem de oração, porque Daniel era um homem sincero, reto, diante de Deus e também diante do rei Dário. A oração, ela cria na sua vida uma proteção. Observa bem que Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões não devoraram Daniel, mas quando o rei Dário, ele tira Daniel da cova dos leões e Daniel fala aquelas palavras que você conhece, diz a Bíblia que o rei Dário mandou que pegasse as pessoas que condenaram, que armaram contra Daniel e jogasse na cova dos leões. Diz o texto da Bíblia que antes que aquelas pessoas caíssem no fundo da cova ou no fundo da caverna, os leões já devoraram elas inteira. Então, meu amado irmão, eu quero que você entenda o porquê que Jesus sempre estava orando. Olha aqui o que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Presta bem atenção o que está dizendo aqui em Filipenses, que mesmo Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, ele não usou como usurpação, ele não se sentiu melhor do que qualquer pessoa. Mesmo ele sendo Deus, ele tomou forma de ser humano e ele veio aqui na terra para viver o que o ser humano tem vivido. Ele conhece a sua vida, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua angústia, ele sabe do que você passa, ele sabe o que você tem enfrentado no dia a dia, ele sabe qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida, ele conhece a sua vida mesmo antes de você nascer. Mas acontece que ele deu exemplo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele se tornou como um de nós, ser humano, carne, osso, sangue, ele se formou como um de nós, ele se desfez da sua glória. Então, praticamente, Jesus estava nessa terra como um homem, para passar por todo sofrimento, por toda angústia, por todo desprezo e outras coisas mais, como nós, ser humano,
temos passado. E ele sentia. Eu quero que você redobre muito bem a sua atenção para esta palavra. Jesus, como forma de homem, ele sentia a necessidade de estar orando, buscando, se preenchendo da presença de Deus. Talvez, quem sabe, você não sabia disso. Talvez, quem sabe, você não tinha esse entendimento. Ele justamente sempre estava orando ao Pai, suplicando ao Pai, porque ele estava na dependência do Pai. Ele sempre esteve na dependência de Deus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se tornou carne como nós, como diz a Bíblia. O Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Então, por isso que Jesus sempre estava orando ao Pai. E ele sabe a importância da oração. Ele sabe que quando um ser humano se volta para a oração, Deus faz um milagre na vida desse ser humano. Deus sabe que quando o ser humano procura buscar Ele de fato e verdade, através da oração, seja a oração da madrugada, seja a oração pela manhã, seja você indo para o ônibus, para o seu trabalho, pegando o ônibus e orando aqui na mente, até porque tem pessoas que ela pensa que oração é somente ela ajoelhar e falar com Deus. A oração, ela pensa que é somente ela ir para a igreja e lá dobrar o joelho e falar com Deus. Não, você pode orar e falar com Deus em todo tempo e em todo lugar. A sua mente tem que estar voltada para as coisas de Deus. A oração, ela é um fortalecimento para a vida do cristão. Presta bem atenção que a Bíblia também vai dizer sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz a Bíblia que o rei, ele pega e consagra uma imagem. E ele vai dizer, olha, aqueles que não se prostrar diante da imagem, quando ouvir o som da gaita de fole, do pífaro, da sambuca, ou de qualquer instrumento de corda ou de couro, tem que se ajoelhar diante da imagem ou aonde tiver e adorar. Mas diz a Bíblia que 3 jovens, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não adoravam nenhum deuses, e nenhum deuses feito de pedra, de barro, de metal, eles somente adoravam ao Deus de Israel. Diz a Bíblia que quando o rei fica sabendo que eles não querem adorar, a Bíblia vai dizer que o rei fica enfurecido e ameaça eles, jogar eles lá na fornalha de fogo ardente. Só que no meio de tantas pessoas, o rei faz uma pergunta para eles. Eles vão responder, ó rei, se o Senhor, o nosso Deus, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da tua mão. Mas se Ele não quiser nos livrar, vamos ser jogados no fogo e vamos morrer queimados. Mas fazer o que tu está mandando, a gente não vai fazer, porque a gente conhece o Deus de Israel. Meu amado irmão, diz a Bíblia que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, assim que abriu a porta da fornalha, só o vapor quente já matou eles. Imagine como estava dentro daquela fornalha. O mais interessante é que foram jogados 3 lá, Sadraque, Mesaque e também Abidnego. Só que o rei e os súditos pensavam que eles tinham morrido naquela chama. Mas acontece que quando o rei olha de longe, ele olha e vê 4 pessoas passeando dentro daquele fogo, dentro daquela fornalha. Meu amado irmão, se Sadraque, Mesaque e Abidnego não fosse de oração, com certeza eles também morreriam também, como os soldados morreram só em abrir a porta da fornalha. Mas por que eles não morreram? Porque eles tinham um comprometimento com Deus, eles tinham uma vida com Deus,
eles oravam, clamavam, buscavam, adoravam a Deus e não se misturava com os deuses, ou com o povo, ou com o costume da Babilônia. Presta bem atenção, que eu quero ler para vocês aqui uma mensagem muito poderosa para que você possa voltar a orar. Quem sabe você um dia já foi um homem, uma mulher, um jovem de oração e hoje de repente, por algum motivo, você parou de orar. Em outras palavras, quem para de orar não pode ser protegido pela unção de Deus, mas quem continua orando, sempre a proteção de Deus estará na vida desta pessoa. Observa aqui o que diz aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui está dizendo acerca de uma parábola. Jesus sempre pregava falando por parábola para trazer um entendimento melhor para as pessoas. Ele vai dizer aqui, existia um juiz que não era temente a Deus, e esse juiz também não temia a homem nenhum. Diz a Bíblia Sagrada, nessa parábola, que esta viúva sempre estava importunando o juiz, dizendo: juiz, julga minha causa, julga minha causa. E ele falava: mulher, vai embora, não vou julgar sua causa, não quero falar com você. Diz a Bíblia que passa o tempo, de repente aquele juiz para e pensa: eu não temo a Deus e também não temo a homem algum, porém esta mulher viúva vem me importunando, vem atrás de mim, pedindo para me julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela para que ela não possa vir mais atrás de mim. E aí o próprio Jesus vai dizer: veja a palavra do juiz iníquo. Se ele tomou essa atitude de julgar a causa desta mulher, que dirá eu também, eu julgarei a causa de vocês. O que ele está querendo nos dizer? O que ele está nos ensinando aqui? Que nesta parábola o juiz é Deus e a mulher viúva somos nós. Não podemos parar de pedir a Deus, não podemos parar de orar, não podemos parar de suplicar, porque quanto mais você ora, mais a unção de Deus desce. Quanto mais você pede, mais o milagre acontece. Por isso que está dizendo, o dever de orar tem que ser sempre, esmurecer nunca. Preste bem atenção também, para a gente fechar aqui esta mensagem. É uma palavra muito importante e eu tenho a certeza que você vai voltar a orar como você orava antigamente. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 36, diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seu discípulo: assentai-vos aqui, enquanto vou além ou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Por que ele estava cheio de tristeza até a morte? Como eu falei para você em Filipenses, ele se desfez da sua glória e ele tomou forma de homem. E como homem, ele estava angustiado. Como homem, ele estava triste. Como homem, ele estava preocupado. Como homem, ele estava pensando na hora da sua morte. Mas ele pega o seu discípulo e ele fala assim: vamos para um lugar orar. Ele leva o discípulo e de repente ele pega 3 discípulos e leva com eles. E aí ele deixa esses 3 discípulos num canto e se retira um pouco e vai orar. Diz a Bíblia que Jesus está orando porque o coração dele, a vida dele estava angustiada.
Só que ele fala para os discípulos: vigiai comigo, orai comigo. Só que quando ele está orando, no texto mais abaixo vai dizer que quando ele volta, o discípulo que deveria estar orando, agora está dormindo. Ele vai dizer: acorda, vocês não podem vigiar comigo nem uma noite, nem uma hora. E ele volta de novo para poder orar. Meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda isso, aprenda isso. Se você for de oração, as portas vão se abrir para a sua vida. Se você for de oração, o teu filho vai sair das drogas. Se você for uma pessoa de oração, o teu casamento vai ser restaurado. Se você for uma pessoa de oração, o teu emprego vai ser abençoado. Se você for uma pessoa de oração de verdade, a cura vai chegar na sua vida. Mas se você não for de oração, você vai ser um alvo fácil para o inimigo te derrotar. Quantas pessoas vai ver este vídeo e vai dizer assim para si mesmo: um dia eu já fui uma pessoa de oração, um dia eu já orei pela madrugada, um dia eu já tive uma comunhão com o Senhor bem forte, bem bonita, um dia eu já senti tanta presença de Deus. E aí ela vai dizer: hoje eu estou mal, hoje eu estou triste, hoje eu estou abatido, abatida, caída, pequei, estou fora da casa de Deus. Se porventura isso aconteceu com você, então coloque aí nos comentários. Coloque nos comentários a primeira coisa: quando você estava firme com Deus na oração, como era a sua vida? Era uma vida de vitória? Tinha luta, mas tinha vitória? Era uma vida de alegria, uma vida de conquista? Era uma vida totalmente transformada? Você tinha prazer em estar na casa de Deus? Isso quando você estava orando, clamando. E depois você vai relatar aí quando você parou de orar. A tristeza, a angústia tomou conta do seu coração. De repente você é uma pessoa triste, abatida. Você dá um passo para frente. Quando você pensa que vai conquistar, você dá 3 ou 4 passos para trás. Coloque nos comentários, porque isso vai ajudar as pessoas a entender que a oração é mais fundamental do que qualquer coisa. Como eu falei com você no início do vídeo, é importante ter um fogão bonito? Mas o que adianta um fogão se não tiver o gás para fazer o alimento? Como eu falei no início do vídeo, o que adianta ter a melhor geladeira se de repente você não tiver energia na sua casa, tiver um carro o mais bonito que tiver, o mais caro, e de repente você não tiver dinheiro para comprar o combustível e vai ficar parado lá? O que adianta conhecer a Bíblia e não ter contato em oração com Deus? O que adianta você ir para a igreja e você só orar somente na igreja? Você ir para o culto e você orar somente na hora do culto? A tua vida, a minha vida, tem que ser de oração constante. Todo dia, todo instante, todo momento, devemos que estar orando a Deus. Devemos que estar clamando a Deus. Jesus, ele veio em forma de ser humano, mas ele conservava a oração, a comunhão com Deus. Então, meu amado irmão, espere em Deus que esse vídeo, esta palavra, entre na sua alma e você possa retornar para a oração com mais fervor, com mais vontade, entendendo que você não pode parar de orar, porque se você parar de orar, o inimigo da sua alma vai ganhar vantagem. Mas se você continuar orando, ainda que te jogue na fornalha de fogo ardente ou na cova dos leões, Deus vai estar com a mão dele para te proteger. Se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, deixe seu like e até lá, até outra oportunidade em nome de Jesus.